Olá pessoal, a nossa aula de hoje é um resumo dos temas importantes que nós vimos ao longo do semestre. Então nós vamos assistir com bastante atenção, porque é conteúdo para as nossas atividades avaliativas nas próximas semanas. Vamos assistir? O tema central nesse semestre foi valores essenciais para a prática do cuidado. Nós vimos sobre o cuidado pessoal, os cuidados garantidos por lei, a liberdade como conquista pessoal, a prática do cuidado na família e na escola e o sagrado respeito às diferenças. Mas o que é cuidar? Cuidar é a consciência com a qual eu realizo qualquer atividade. E nessa realização eu vou demonstrando a importância que tal ação ou fato tem na minha vida e na vida de outras pessoas. O cuidado pessoal, ele passa por 3 pontos. O primeiro é o cuidado com o nosso corpo, a saúde física, mental e espiritual. O segundo ponto é a autenticidade, que faz com que mantenhamos o foco nas nossas relações pessoais e o que queremos para a nossa vida. E o terceiro e último ponto é sermos pessoas totalmente satisfeitas e criativas, com uma autoestima bem elevada, o que nós podemos resumir como amor próprio. Leonardo Boff, ele fala da consciência do cuidado. E ele cita alguns cuidados. O cuidado com a relação amorosa, amigável e protetora, que é essa relação que nós temos com as pessoas que convivem conosco, com as pessoas que nós conhecemos. O cuidado com preocupação, essa preocupação com tudo que nós estamos aí vivenciando esse período, também é uma forma de cuidado. O cuidado como apoio social em todos os níveis. É por isso que é importante todos os grupos de apoio, de voluntariado que tem se apresentado para cuidar principalmente dos idosos e das crianças em situações de vulnerabilidade. E o cuidado como prevenção, ou seja, quando nós cuidamos do meio ambiente, pensando em quem vai vir depois de nós. Na verdade, é a prática da ética. Mas apesar de todo o cuidado que deve estar presente na nossa vida, desde quando nós nascemos, por todas as fases pelas quais nós passamos, ainda é preciso que existam leis no nosso país para garantir os direitos essenciais aos idosos, às crianças e aos adolescentes. Então nós temos 2 documentos importantíssimos. O primeiro é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A lei considera como criança o indivíduo até 12 anos, como adolescente de 12 aos 18 anos. E o Estatuto do Idoso, que começa a valer ou que é aplicado a partir do momento em que o indivíduo completa 65 anos. Outro assunto que nós vimos foi sobre a liberdade como conquista pessoal. A liberdade, ela é resultado do nosso empenho e do nosso senso de responsabilidade. E ela agrega alguns valores, como a autoconfiança, o entusiasmo, a empatia e a perseverança. Então, todas essas definições nós vimos assim de maneira bem detalhada ao longo do bimestre. Falamos também desse elo entre família e escola na prática do cuidado. E nós estamos vivendo uma experiência bem concreta, que é esse momento pelo qual nós estamos passando com isolamento social. Ou seja, a escola e a família trabalhando juntos. O professor elabora seus planejamentos e conta com o apoio e a participação dos pais para executá-lo. Por isso que é muito importante vocês organizarem tempo para estudo, para desenvolver as atividades, sem ser necessário os pais ficarem pedindo a todo instante, porque é um trabalho que precisa do empenho de todos para que dê certo. E o último tema que nós falamos foi sobre o sagrado respeito às diferenças. O que tem acontecido é que quando nós falamos de diferenças, nós ligamos imediatamente à imagem de preconceito, de violência, de discriminação.
Mas nós devemos compreender que as diferenças, elas não são elementos de separação, muito pelo contrário. Essas diferenças, elas devem ser compreendidas como algo que nos identifica como povo, como cultura, como religiosidade, expressando assim as diferenças e a multiplicidade de belezas e de dons com o qual Deus dotou cada um dos seres humanos. Então, as diferenças, elas são algo que devem engrandecer o ser humano e não provocar afastamento, divisão e muitas vezes mortes, como nós temos acompanhado nos noticiários. E para encerrar, vamos ouvir esse pequeno trecho de um provérbio indiano que diz o seguinte: imagine Deus como alguém que só vê o melhor de você. Se mantiver essa visão da própria perfeição, sentirá compaixão de suas falhas e as corrigirá com mais facilidade. Então, tudo isso que nós vimos nesse semestre, falamos sobre diferença, sobre cuidado com a nossa pessoa, o cuidado com os nossos familiares, com os nossos amigos, mostra que Deus sempre vê o melhor em nós. Um beijo, até a próxima, se Deus quiser.